Olá, senhoras e senhores, sou o Thiago Silva e hoje estamos retornando o nosso Tech Talks. Nós tivemos uma pequena parada técnica para mudança de cenário, mas hoje nós estamos no nosso estúdio. Então, é uma honra estar aqui hoje. Agradeço demais toda a equipe que está aqui nos bastidores conosco nesse momento. E desde já eu peço aí a sua ajuda. Agora vamos precisar mais do que nunca do seu joinha, de você seguir a gente no canal, ativar os sininhos de notificações e compartilhar com seus amigos e amigas. E hoje, retomando nosso tema voltado a dados, nós vamos falar sobre o input de dados. Estou aqui hoje com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, Thiago? É um prazer estar aqui pela primeira vez no Tech Talks. E aí, a gente tem aqui diversos assuntos para comentar, né? Que seriam esses inputs de dados. Né? Muito se sabe que projetos de dados, né, tanto de BI, Data Analytics, Data Science, né, dependem muitas vezes da informação. Aí pouco se sabe de como chega nessa etapa, né, do que antecede, né, os passos anteriores até que tenha essa base consolidada, né, para análise. Então, o que a gente vai trazer aqui são vivências, né? No que se trata input de dados, né? É importante a gente falar um pouco mais, né? Dar um passo para trás para justamente explicar para o público aí o que é necessário fazer para que exista uma base de dados para permitir o trabalho de BI e Data Analytics, né? Então, a gente vai voltar a uma camada interior, falar um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de automação e realmente a entrada dos dados propriamente dita, né? E aí é comum em projetos como esse, muitos dos clientes já trazer uma solução, né? E o Grupo Portfólio foca muito mais em entender a dor, a necessidade, o que é que esse cliente quer resolver, né? Assim a gente consegue otimizar ainda mais esse desenvolvimento quanto ao input de dados, né? Sim. E hoje a gente sabe que quando se fala tanto em desenvolvimento como automação de processos, a gente está falando também de pessoas, né? Então, o processo é tudo que rege a parte de padrões, regras de negócio, mas as pessoas que vão operacionalizar, né, muitas vezes essas ferramentas. Então, a gente está falando de cultura, né, a gente está falando de experiência. Então, a gente conta aí com um time de especialistas para ajudar a gente nisso. Tá? Mas antes de seguir, né, de falar um pouco da metodologia, um pouco dos especialistas, acho que é bom para o público a gente ter aqui um entendimento dos métodos de desenvolvimento, né? Hoje a gente tem o full code, o no code, low code, né, Matheus? Isso. Então, se você puder explicar aí para o público o que cada um representa, ajuda a gente aí. Perfeito. Então, a gente tem um método clássico, né, que é o desenvolvimento full code, né, onde a gente tem que ter uma equipe em desenvolvimento em cada parte, né, no front-end, no back-end, e às vezes até mesmo um especialista focado ali só para o banco, que são geralmente para aplicações bem mais complexas, né, para ser desenvolvidas. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de estar trabalhando também com o low code, né, diferente do full code, ele não precisa de um conhecimento completo na questão da linguagem, sim, você pode trabalhar ali com algo mais básico, mas mesmo assim você consegue fazer uma aplicação legal, uma aplicação interessante. Hoje em dia a gente tem várias aplicações mobile que são totalmente low code e que são aplicações excelentes. E hoje em dia nós temos a questão do no-code, né? O no-code é muito bom porque geralmente já tudo dentro de uma interface só, você já consegue rapidamente ali trabalhar com o front-end ali só arrastando as coisas, já rapidamente só organizando. O back-end também já está ali dentro daquela interface e o banco de dados também já está tudo ali dentro. Então, uma equipe muito pequena comparada com um full code consegue trabalhar, né? Perfeito. E aí também o editor vai ajudar a gente, né? Mas só lembrando, front é tudo voltado à interface e o back-end tudo voltado à regra de negócio, né, desenvolvida, tá? Então, Matheus, seguindo, né, nessa temática, né, dos métodos de desenvolvimento, a gente pode citar alguns exemplos, né, para cada um destes, né, exemplos realmente de linguagens, frameworks, ferramentas, de full code, quais que você vê que são tendências assim de mercado hoje ou mais utilizadas? A gente vê o crescimento do Node, né, em bastantes áreas,
porque é uma linguagem já bem fácil de se trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente vê que outras linguagens que já existiam no mercado há muito tempo, como o .NET, tentando correr atrás do que o Node cresceu no mercado, né? Então é bastante interessante essa competição que está rolando. Perfeito. Assim como o React, né, o próprio Python, né, também são linguagens de desenvolvimento em tendência, eu acredito, né, no code, né? Ajuda muito, principalmente na parte de data science, data analytics, né, como a gente comentou aqui no tema principal, né, que está puxando esse gancho. E aí na parte de low code e no code, também existem ferramentas, como é que funciona a questão, existe licenciamento, como é a disponibilização dessas ferramentas no mercado? Pronto, a gente pode citar, por exemplo, uma plataforma, o Power Apps, da própria Microsoft, né? Ela já tem uma suite low code ali incluída, com a questão do Power Apps próprio, para desenvolver as questões das telas, o Power Automate, para desenvolver esse processo por trás das telas, né? Que a gente pode comparar diretamente como se fosse um back-end, só que ali você pode estar trabalhando com fórmulas, transformações de dados ali dentro, então você já consegue um detalhamento melhor, até mesmo incluir um código Python lá dentro. Atualmente a gente consegue fazer essa inclusão. Então, dá para ser bem diversificado, né? E falando um pouco também de no-code, né? A gente já vê que, por exemplo, a gente tem que ter uma plataforma completa, né? Para que inclua tudo e para que você consiga trabalhar realmente sem nenhum código. Então, a gente pode citar, por exemplo, diretamente o Bubble, né? Bubble é totalmente no-code, mas isso não significa que você não possa conectar ele com outras ferramentas. Por exemplo, de você ter uma análise inteligente com IA atrás da ferramenta te trazendo os resultados que você espera, né? Show. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. A gente falou um pouco aqui das ferramentas, dos métodos de desenvolvimento, né? Mas é importante a gente salientar que isso são meios, né? Isso. A tecnologia ele é um braço que apoia a transformação digital, mas nada disso acontece, né? Sem o entendimento do processo, sem o envolvimento das pessoas, né? Então, acho que agora é importante a gente ir para o próximo episódio para falar um pouco das nossas metodologias de atuação e desenvolvimento. Então é isso, pessoal. No episódio de hoje a gente falou um pouco dessa parte de input de dados, mais voltado para os métodos de desenvolvimento, falamos de linguagem, frameworks, ferramentas, né? E aí no próximo episódio a gente vai falar ainda sobre esse assunto, mas principalmente com foco nas metodologias, tá? Então é isso, agradeço demais aí a sua parceria, acompanhar a gente no YouTube, dar o joinha e a gente se encontra no próximo episódio.